Muitos anos atrás, um chefe que eu tive em um dos primeiros empregos da minha vida me falou uma coisa que me marcou demais. Ele disse assim: Pedro, só existem dois jeitos de você aprender nessa vida. O primeiro é com seus próprios erros, e o segundo é com o erro dos outros. E hoje, mais velho e mais maduro, eu tenho certeza de que ele estava certo. Talvez até haja outros jeitos de você aprender, mas os principais efetivamente são esses. E eu estou aqui hoje para te falar 7 duras verdades, que quando você traz isso de fato para a tua vida, quando você aceita e aprende essas verdades, a tua vida muda e muda muito. Então eu estou aqui justamente para evitar que você tenha que aprender essas duras verdades com seus próprios erros. Algumas delas eu aprendi com meus erros, outras eu aprendi com o erro dos outros. Mas eu estou aqui justamente para que você não tenha que errar ou sofrer para ter que aprender tudo isso. E eu quero que o vídeo seja bem mão na massa, então vamos lá para a verdade número 1. Sempre vai ter gente que não vai com a sua cara e não importa o que você faça. Não importa quão bem você faz o que faz, não importa com quanto carinho você faz o que faz e quanto carinho você dedica a algo ou alguém, sempre vai ter gente que não vai com a sua cara. E se você vive a sua vida tentando agradar todo mundo, você está condenando a sua vida à eterna frustração. Além disso, é muito importante você saber também que sempre vai ter gente que vai olhar para a tua vida e vai tentar te diminuir. Tem gente por aí que, para se sentir grande, precisa diminuir as outras pessoas. Afinal de contas, esse é um dos atalhos mais simples para você se sentir grande. É você simplesmente diminuir os outros. Então sempre vai ter gente que vai olhar para os teus sonhos e dizer que eles são banais. Sempre vai ter gente que vai olhar para as tuas dores e dizer que elas são frescura. Sempre vai ter gente que vai olhar para as tuas conquistas e dizer que elas são pequenas. Se você vive a tua vida se importando com esse tipo de gente, se preocupando em agradar todo mundo, você está condenando a sua vida à eterna frustração. Recentemente viralizou um vídeo meu pelas redes sociais onde eu basicamente te digo como que você se cura disso. Rapidinho, em 1 minuto, eu te ensino a você parar de se preocupar tanto com o que as outras pessoas falam ou pensam a respeito de você. E basta você pensar no seguinte, é uma ferramenta que vai usar o teu pensamento. Pensa no seguinte, daqui a uns 150 anos, todo mundo, literalmente todo mundo que está vivo hoje não vai estar mais. Ou seja, daqui a 150 anos é como se a natureza ela desse a descarga, né? Como se ela virasse a página. Vai ter uma nova leva de seres humanos aqui nesse planeta. Todo mundo que está aqui vai embora. Tem uma sabedoria bíblica que eu acho que as pessoas ignoram muito convenientemente, que é: do pó viemos e ao pó retornaremos. E essa sabedoria traz um ponto muito importante sobre a existência, que é a importância da humildade. Do pó viemos, ao pó retornaremos. Hoje estamos aqui, amanhã não estaremos mais. E aí eu te pergunto, pensando nisso, que daqui a 150 anos todo mundo virou comida de minhoca ou então foi cremado, enfim, não vai estar mais aqui. Quem é tão importante assim nesse planeta para você ficar se preocupando tanto com a opinião dessa pessoa? Como disse Fernando Pessoa, o homem é um cadáver adiado. É uma frase meio macabra, mas é verdade. Tem um cemitério no interior de São Paulo e o nome desse cemitério é Nós que aqui estamos, por vós esperamos. Parece também meio macabro, sempre que eu falo isso as pessoas dão risada, mas aí eu te pergunto, é mentira? Você sabe muito bem, é verdade, do pó viemos ao pó retornaremos. E se todos nós do pó viemos e ao pó retornaremos, você tem que lembrar de uma sabedoria muito importante, uma frase sábia, que eu não sei de fato quem foi o autor, mas é de grande sabedoria. Quando o jogo termina, o rei e os peões voltam para a mesma caixa. No fim das contas, essa sensação de que nós temos de que a opinião das pessoas é importante, de que as pessoas precisam nos aprovar e tudo mais, isso tem a ver com uma certa fragilidade de ego que muitas pessoas têm. Porque se você vive tentando ter a aprovação de todo mundo, é porque você precisa que o seu ego seja alimentado por aplausos externos. E a grande questão aqui é que nada vindo de fora vai cobrir algum buraco que você tem aí dentro de você. No fim das contas, você precisa encontrar luz dentro de você antes de buscar no outro. Essa é uma sabedoria budista. Os budistas diziam isso.
Que se você vive a tua vida tentando encontrar a luz no outro e você não encontra essa luz dentro de você, você vai passar a sua vida inteira frustrado, porque nada vai te completar. Não só o budismo diz isso, mas depois o cristianismo também disse, e várias outras sabedorias filosóficas também nos disseram isso. E olha, eu posso te dizer com segurança que décadas de ciência psicológica, ciência na psicologia, confirmam exatamente isso. Se você vive buscando aplausos externos para tentar cobrir um buraco que está aí dentro de você, você nunca vai se sentir completo. Você precisa, em primeiro lugar, estar seguro e firme ao lado de si mesmo. Até porque, se você não está seguro e firme ao lado de si mesmo, ninguém mais estará. A primeira e principal relação que você deve nutrir é com você mesmo. E se você vive desejando agradar todo mundo, a tua vida está condenada à eterna frustração. Eis então a primeira dura verdade que nós precisamos aceitar para que a nossa vida seja mais livre. Sempre vai ter gente que não vai com a sua cara e não tem problema nenhum. Lembre-se desse exercício. Pensa que daqui a 150 anos, todo mundo vai ter voltado para a mesma caixa, reis e peões. Todo mundo que está vivo hoje não estará mais. É como se a natureza virasse a página. Ninguém é tão importante assim para te causar angústia. A opinião de ninguém é tão importante assim para você viver angustiado querendo a aprovação dessa pessoa. E já que eu falei anteriormente do Fernando Pessoa, quero aqui lembrar de um belíssimo poema que também é dele. Segue o teu destino, rega as tuas plantas, ama as tuas rosas, porque o resto é a sombra de árvores alheias. E isso me leva à dura verdade número 2, que muda tudo na nossa vida. A maioria das pessoas não está nem aí para você e não tem problema. Existe um fenômeno documentado há décadas pela psicologia, pela ciência psicológica, que é o fato de que a maior parte dos seres humanos vive com uma espécie de egocentrismo psicológico. A maioria das pessoas tende a se preocupar mais consigo mesma do que com outras pessoas, tende a se ocupar do ponto de vista daquilo que ela pensa, daquilo que ela sente, mais consigo mesmo do que com outras pessoas. E um perfeito exemplo disso é um fenômeno científico que já é conhecido também há bastante tempo, e o nome é até engraçado desse fenômeno, é efeito coquetel. Basicamente, esse efeito descreve a seguinte situação. Imagina que você está em um coquetel, uma festa cheia de gente. Aquela barulheira, aquele zum, zum, zum de um monte de gente falando. Vamos supor que o seu nome é Luiz. Se alguém fala outro nome, se alguém fala Pedro, você não vai conseguir ouvir no meio daquela barulheira. Mas se alguém falar Luiz, que é o seu nome, mesmo no meio daquela barulheira, a sua atenção consegue capturar aquilo e você... Opa, alguém falou meu nome. Você percebe isso. Não sei se você já percebeu, se você já viveu o efeito coquetel aí na sua vida, mas ele é um exemplo prático de como o nosso cérebro é muito mais antenado com nós mesmos do que com as outras pessoas. As pessoas tendem, portanto, a se preocupar muito mais com elas mesmas e, no limite, com as pessoas ali que são mais próximas a elas. Então, a maioria das pessoas não está nem aí para você. E tudo bem, na verdade, isso é absolutamente libertador. Muita gente sofre com vergonha, timidez, muita gente sofre imaginando o que vão pensar de mim e tudo mais. Eu sofri muito com isso. Essa foi uma das lições que eu precisei aprender com meus próprios erros. Eu era uma pessoa radicalmente tímida, eu era um jovem radicalmente tímido, daqueles que tremia na hora de falar com uma pessoa, na hora de me expor para outra pessoa. Eu tremia tanto, sabe, que até a voz saía tremendo, porque a garganta tremia. Eu ligava demais para a opinião dos outros. E claro, depois de muitos anos de maturidade, conhecimento, de sabedoria, hoje eu tenho a plena consciência de que a maioria das pessoas não está nem aí para mim. Aliás, se eu ligasse tanto para a opinião das outras pessoas, eu não estaria aqui na internet, porque se tem uma coisa que te ensina a lição número 1 que eu falei agora, é você colocar a sua cara aqui na internet. Não importa quanto carinho, não importa quão bem você faz aquilo que você faz, sempre vai ter gente que não vai com a sua cara e que não gosta de você, e a internet é um excelente palco para você aprender isso. Mas a segunda lição, ela é complementar à primeira, porque se a maioria das pessoas não está nem aí para você e está preocupada com a própria vida, isso significa ainda mais que você não tem que se ocupar tanto se preocupando com o que as outras pessoas pensam, sentem ou julgam a seu respeito. Aliás, nos dias de hoje, isso é ainda mais contumaz, isso é ainda mais forte. Eu quero que você pare para observar isso, em primeiro lugar, em relação às pessoas que você conhece.
Hoje em dia, as pessoas, elas mal conseguem ouvir outras pessoas. Para observar quando você vai a um restaurante, os casais, as famílias e tudo mais. Tá todo mundo lá com o celular, enfiado com a cara no celular, as pessoas mal dialogam. Quando você vê duas pessoas conversando hoje em dia, cada vez mais comum é você olhar duas pessoas e, na verdade, uma não está ouvindo a outra. A pessoa está apenas esperando a vez dela falar. Esse é um fenômeno muito comum e cada vez mais comum, e eu suspeito que esse mundo de redes sociais, ele agrave toda essa situação. Porque afinal de contas, as redes sociais costumam ser espaços que te estimulam a o tempo inteiro afirmar, falar. As redes sociais raramente te estimulam a parar, sentar e realmente ouvir, se interessar pelo outro. E nesse sentido, claro, nós vamos acostumando, nós vamos nos habituando a cada vez mais estar olhando para nós mesmos. E esse egocentrismo psicológico, essa individualidade exacerbada, ela está trazendo, claro, uma série de prejuízos para as relações. Porque nas relações familiares e românticas, por exemplo, as pessoas não se ouvem mais, e ouvir é fundamental para que uma relação se fortaleça, mas o ponto aqui é que isso é libertador em certo sentido, porque se a maioria das pessoas não está nem aí para você, então você está livre para construir a tua vida sem se preocupar tanto com o que as pessoas pensam. Eu quero te dar um exemplo prático, um segundo exemplo prático disso. Alguns meses atrás faleceu o grande Jô Soares. E você deve ter visto que quando o Jô faleceu, a internet meio que se mobilizou para falar e pareceu que falou só disso durante 1 ou 2 dias. Dependendo da sua idade, se você tem a minha idade, se você é mais velho do que eu, você conviveu com o Jô Soares semanalmente, pelo menos aí na sua casa, com o programa dele. Então foi uma pessoa que participou demais do seu dia a dia ao longo de muitos anos, dependendo da sua idade. E veja só, você não lembrava do Jô há quantos meses? Você só lembrou porque eu acabei de te falar dele aqui, você já tinha meio que esquecido dele. Uma pessoa que, veja só, participou do seu dia a dia com o programa dele durante vários anos e você já esqueceu. Eu te pergunto, você sabe o nome do seu bisavô? Talvez você saiba. Você sabe o nome do irmão do seu bisavô? E aí provavelmente você não sabe. Então veja que coisa maluca, traz isso para sua própria vida. Talvez o filho do seu neto não saiba quem foi você. E provavelmente o filho do neto do seu irmão não vai saber quem foi você. Se pessoas tão próximas assim irão te esquecer, por que você fica se preocupando tanto com a opinião de pessoas que não fazem a menor diferença na sua vida de fato e que daqui a pouco vão te esquecer? Essa é uma pergunta que a gente precisa fazer frequentemente na vida. Quando eu for embora daqui, quantas pessoas vão derramar uma lágrima sequer? E eu não estou dizendo isso porque você tem que querer que as pessoas chorem quando você for, não. É uma reflexão filosófica para você pensar assim: quantas pessoas realmente se importam comigo? Com aquilo que eu sinto, com aquilo que eu penso, com a minha existência? Quantas pessoas efetivamente se importam com o fato de que eu estou aqui vivo nesse planeta? E essas pessoas são as pessoas que merecem a tua energia e que merecem a tua atenção. Só que, infelizmente, você acaba negligenciando essas pessoas muitas vezes para valorizar pessoas que não fazem a menor diferença na sua vida. E que, no momento em que você não estiver mais aqui, elas não vão gastar um joule, uma caloria de energia para pensar em você, para lembrar de você ou para valorizar a tua memória. E isso me leva à dura verdade número 3, que muda tudo na sua vida quando você de fato aprende isso. Você vai parar de valorizar as coisas mais importantes da sua vida. E quando essas coisas forem embora da sua vida, você vai sentir o pior sentimento de todos, que é a dor do arrependimento. E deixa eu te explicar isso, porque isso tem tudo a ver com o que eu acabei de falar. Existe um fenômeno documentado também pela ciência, também há muitas décadas, que é o fenômeno de adaptação da mente humana. O cérebro humano, e por consequência a mente humana, é uma máquina adaptativa. O nosso cérebro se adapta muito facilmente a diferentes situações. É como se o cérebro humano fosse meio que feito para se transformar e se adaptar. E não é à toa que você provavelmente passou por situações da sua vida que, quando você estava passando por essa situação, você pensou assim: cara, eu não vou aguentar. Só que você aguentou, saiu dela mais forte e está aí, mais forte e ainda vivo. Então o nosso cérebro ele tem uma capacidade muito forte de adaptação. E a ciência também nos mostra que o cérebro se adapta às coisas boas que acontecem na nossa vida. O perfeito exemplo disso, eu costumo dar sempre nas minhas aulas, é o seguinte: você aí que fez faculdade, tenta lembrar de quando você viu seu nome na lista de aprovação do vestibular. Você ficou feliz? Não é que você ficou feliz, você ficou radiante de felicidade, né? Eufórico talvez. Você ficou muito feliz com isso.
6 meses depois, você já queria que a faculdade acabasse, já não aguentava mais, porque teu cérebro se adaptou. O cérebro se adapta tanto às dificuldades para que a gente supere, mas também às coisas boas. A grande questão aqui é que, devido a isso, nós temos uma tendência de acomodação. A gente tende a parar de valorizar as coisas mais importantes da nossa vida. Por quê? Porque elas estão lá sempre. Então, o nosso cérebro se adapta, por exemplo, à presença dos nossos pais, dos nossos avós, dos nossos irmãos, das pessoas que a gente ama ao nosso redor. E aí, um belo dia vem a vida e tira essas pessoas. E aí, como nós tínhamos nos adaptado, e a gente parou de valorizar essas pessoas, porque elas estavam sempre lá, o cérebro se adapta. A gente não demonstrou a essas pessoas o carinho que merecia ser demonstrado. A gente não demonstrou a essas pessoas a gratidão que era merecida, porque essas pessoas são de fato importantes para nós. Muitas vezes nós nos adaptamos e começamos a tratar as pessoas que nós amamos como uma espécie de vaso de samambaia que vai estar sempre lá à nossa disposição, e aí vem a vida, e a vida arranca as páginas, e nesse momento surge o pior sentimento de todos, que é o arrependimento. Só que nesse caso, meu amigo, minha amiga, não tem o que fazer, porque o tempo não volta. Infelizmente, veja que coisa que é quase irônica da mente humana. Nós tendemos a valorizar a opinião de pessoas que não fazem a menor diferença na nossa vida, mas ao mesmo tempo nós nos adaptamos e paramos de valorizar as pessoas que merecem a nossa valorização. E aí, quando essas pessoas vão embora, a gente se arrepende, olha para trás e pensa, poxa, eu queria ter dado um abraço a mais no meu pai, na minha mãe, eu queria ter dado um beijo a mais na minha irmã. E isso é uma das coisas mais tristes que existem e é um dos piores tipos de arrependimento que existem. Então, eu quero que você ouça essa dura verdade e que você tente lembrar todos os dias que as pessoas que você ama e que são tão importantes para você, amanhã talvez elas não estejam aqui. Então não adia o carinho e o amor. Faça questão de demonstrar o carinho, o apreço e o amor pelas pessoas que te são importantes agora, hoje. Não deixa para depois, porque a vida vem, não espera a vida te arrancar uma página para só então você valorizar aquilo que estava lá sempre ao seu alcance. Eu estou te falando isso porque quando você olha para os estudos científicos e você vê os maiores arrependimentos da vida das pessoas, entre os maiores arrependimentos está justamente isso. Não ter valorizado enquanto estavam vivas as pessoas importantes. Só que isso vale não só para as pessoas que estão aí ao seu redor, mas também para as oportunidades, para tudo que está ao teu alcance e você procrastina e deixa para depois, para todas as coisas que você poderia começar agora, mas você está adiando para a semana que vem, para todos os anos que você promete um ano diferente, mas você segue aí vivendo o mesmo ano, só que várias vezes. Então tome consciência da nossa finitude, tome consciência de que tudo que está ao teu alcance hoje, amanhã pode não estar. E começa a saborear e valorizar, de fato, o que merece a tua energia e o teu carinho. E para de ficar se preocupando com pessoas que não fazem a menor diferença na sua vida. E isso me leva à quarta dura verdade, que se você aprender e trazer para o teu coração e para a tua vida, tudo vai mudar. Dizem por aí que só se vive uma vez. E isso está completamente errado. Só se morre uma vez. Mas viver, você vive todos os dias. Essa frase é uma frase que é atribuída a diversos pensadores e ninguém sabe direito quem falou isso pela primeira vez. Estou te dizendo aqui que não fui eu, mas tem grande sabedoria nessa frase. Eu quero lembrar aqui da sabedoria estoica do grande pensador Lúcio Aneu Sêneca, e ele diz o seguinte: apressa-te a viver bem e pensa que cada dia é, por si só, uma vida. Você tem a oportunidade de viver, de existir, de construir, de melhorar todos os dias. Só que, infelizmente, por conta desse cérebro que se adapta, muitas vezes a gente fica postergando aquilo que poderia transformar a nossa vida em uma vida melhor. Muita gente procrastina, muita gente deixa para depois, muita gente não tem a coragem, muita gente por conta do medo fica paralisada e não dá o passo que seria necessário para conquistar aquilo que deseja. E no fim das contas, quando você olha os estudos científicos sobre os maiores arrependimentos das pessoas, os dados sobre isso são claros. As pessoas se arrependem ao final da vida muito mais por aquilo que elas não fizeram do que por aquilo que elas fizeram. Então eu te pergunto, o que você está deixando de fazer hoje que vai virar um arrependimento daqui a pouco para você? Tenta mapear isso na sua vida e começa a tomar as rédeas da tua vida nas mãos. Sabe, assumir o banco de motorista da tua vida em vez de viver no banco de passageiro, porque tem gente que vive assim. Tal como quando você pede um motorista no aplicativo, ou você entra num táxi e você deixa o cara conduzir a tua vida. Muita gente está lá no banco de passageiro deixando a vida ser conduzida. Começa a assumir o banco de motorista.
Começa a encontrar dentro de você a energia e a coragem para você enfrentar o medo que é necessário para tentar conquistar a vida que você deseja. E a melhor maneira de você fazer isso é você tentar ressignificar na tua cabeça, tentar enxergar que ficar aí no mesmo lugar, porque se você está paralisado por medos ou se você está adiando as coisas, você acha que esse lugar aí que você está, ele é relativamente seguro. E por ser mais seguro, você não quer se arriscar para fora dele. Só que você não está vendo que talvez o maior risco de todos seja justamente ficar aí. A melhor maneira de você conseguir coragem de sair do lugar onde você está é enxergar que naquele lugar o risco é maior ainda, porque é o risco de você se acomodar em uma vida que quando você chegar lá no final, você vai se arrepender profundamente por você não ter dado esse passo que precisa ser dado para conquistar a existência que você deseja. E bora pra verdade número 5, dura verdade que você precisa aprender e muda tudo na sua vida. Nada é mais caro do que a ignorância. E eu quero te explicar isso porque isso efetivamente transformou a minha vida quando eu realmente internalizei essa ideia. Vamos pegar uma área da vida onde a maioria das pessoas já se ferrou algumas vezes, que é o amor. Eu quero que você olhe, você que já é um pouco experiente no amor, eu quero que você olhe todo o conhecimento e tudo que você aprendeu enfiando a cara no muro nas suas relações amorosas. Então, daquela versão sua que não sabia tudo que você sabe hoje e da versão de agora, existe uma diferença. E qual é essa diferença? Conhecimento. Você sabe um monte de coisa. Eu não estou falando de informação, eu estou falando de conhecimento mesmo. Aí no teu coração, você sabe uma série de verdades que você teve que a duras penas aprender para que você se tornasse hoje uma pessoa mais madura nas suas relações românticas. Veja só, você lá na tua versão antiga, o que te faltava? Te faltava conhecimento. E olha o preço que essa ignorância te custou. Porque graças a essa ignorância, a esse conhecimento que você não tinha, você enfiou a cara no muro no amor todas essas vezes. Isso no amor é verdade, mas é verdade em todas as áreas da vida. Para pensar, se você é uma pessoa que gostaria de se desenvolver profissionalmente para você ganhar mais dinheiro, para você ter mais prosperidade profissional, material, vamos supor que você ganha R$2.000 por mês, você gostaria de ganhar 12. Qual é a diferença entre essa versão sua e a versão sua que vai ganhar aquilo que você gostaria de ganhar? É conhecimento. Então, veja só, tudo que você não sabe está te custando R$10.000 por mês, se você ganha 2 e quer ganhar 12. Nada é mais caro do que a ignorância. O conhecimento, claro, o conhecimento varia. O conhecimento ele pode ser um conhecimento técnico, ele pode ser autoconhecimento. Para pensar nisso. Quanta coisa você deixa de conquistar profissionalmente por causa da sua procrastinação? Quanta coisa você deixa de conquistar profissionalmente por causa da sua falta de foco, dificuldade de manter constância nos novos hábitos que você traz para a sua vida? Qual é o custo disso? O custo disso é enorme. O custo disso é todo o crescimento profissional que você não consegue conquistar. Para pensar, você que é tímido e gostaria de conquistar relações bacanas que engrandecem a tua vida e graças à sua timidez você não consegue fazer isso. Olha o preço que essa timidez está custando aí para você. Então, consciente desse custo, você começa a entender qual é o valor do conhecimento. Imagina se você tivesse o conhecimento, as técnicas e as ferramentas para se livrar de procrastinação, para se livrar dessa falta de foco, dificuldade de manter constância. Imagina se você tivesse ferramentas e conhecimento para você conseguir vencer a sua timidez e outras limitações que existem aí dentro de você. Nada é mais caro do que a ignorância. Isso é muito importante de você internalizar e eu quero que você observe a sua vida e pense assim, cara, qual é o conhecimento que eu preciso para conseguir me tornar a versão que eu quero ser de mim mesmo? E quanto que isso está me custando? Será que então eu vou postergar ou eu vou investir de verdade minha energia, meu tempo e meus recursos nisso? É muito importante você tomar essa consciência. E essa é uma das primeiras coisas que eu falo para os membros da Sociedade Neurovox, que é o meu programa de desenvolvimento pessoal. É um programa onde eu ofereço ferramentas justamente para a pessoa entender a si mesma e vencer esse tipo de armadilha, como procrastinação, dificuldade de manter foco, dificuldade de ter constância para novos hábitos, montanha-russa emocional, daquela pessoa que vai do céu ao inferno das emoções 10 vezes ao dia e devido a isso não consegue manter a estabilidade para fazer tudo o que precisa ser feito e tantas outras armadilhas que estão aí dentro de você te custando muito caro.
Nada é mais caro do que a ignorância. Então, valorize o conhecimento e dedica energia, tempo, recursos para você adquirir o conhecimento que é necessário para você se tornar a versão que você precisa ser de si mesmo para conquistar as coisas que você deseja. Porque, no fim das contas, a vida é isso. Você tem desejo de conquistar as coisas. Quero conquistar uma relação romântica com uma pessoa que vai me engrandecer. Você precisa se tornar uma pessoa capaz de conquistar essa relação. Se a timidez te trava, por exemplo, você precisa se tornar uma pessoa que venceu essa timidez. Se você deseja crescer profissionalmente, se você deseja começar a academia, se você deseja melhorar a saúde do seu corpo e você está com dificuldade de mudar os seus hábitos, você precisa se tornar uma pessoa que é capaz de vencer essa procrastinação. É tornando-se uma versão melhor de você mesmo que você se torna capaz de conquistar as coisas que você deseja para a sua vida. E consciente disso, isso vira realmente uma chave para que você comece a buscar o conhecimento, as técnicas e as ferramentas para conquistar a vida que você deseja. Aliás, se você quiser fazer parte da Sociedade Neurovox, o meu programa de desenvolvimento pessoal, nós não temos vagas abertas, mas eu vou deixar um link aí embaixo, tanto na descrição do vídeo quanto nos comentários. É o primeiro comentário fixado no topo. Toca nesse link e se inscreve na lista de espera, e aí eu te aviso assim que a gente abrir vaga. Fica de olho, as vagas costumam ser limitadas e ficam abertas por muito pouco tempo porque elas se esgotam rápido. Então, se você deixar para depois, se você procrastinar, você perde a oportunidade. Aí não vem reclamar, Pedro, por favor, me abre uma exceção. Já estou te falando aqui, é um programa bastante concorrido, mas se você deseja entender seu cérebro, entender seus hábitos e mudar a sua vida com ferramentas eficientes validadas pela ciência, a Sociedade Neurovox é o mais completo programa de desenvolvimento pessoal que você vai encontrar. Toca aí no link, entra na lista de espera e eu te aviso quando novas vagas para novos membros forem abertas. O conhecimento, portanto, é a coisa mais valiosa que tem, porque investir em conhecimento é investir no bem mais precioso que vai estar o tempo inteiro junto com você, que é o teu cérebro, é você mesmo. É você enquanto ferramenta para conquistar as coisas que você deseja. E olha, sempre que você conversa com uma pessoa de altíssima performance, não importa qual é a área da vida, você sempre vai ver que essa pessoa está o tempo inteiro aprendendo, buscando conhecimento. Pode ser o cara que ele tem uma excelente performance em esporte, é um grande esportista, o cara é muito bom nisso. Ele está sempre buscando conhecimento e técnicas para se aprimorar. Pode ser o cara que tem grande performance profissional, baita profissional na área dele. Pode ter certeza, ele está o tempo inteiro buscando conhecimentos, técnicas e ferramentas para se aprimorar enquanto profissional. Pode ser o cara que nas suas relações ele é excepcional. Pode ter certeza, ele está sempre buscando conhecimento, técnicas para quê? Para se aprimorar enquanto pessoa que se relaciona com outras. Pode ser o cara que se comunica muito bem e você admira ele por sua comunicação. Aquela pessoa que tem uma capacidade de comunicação muito clara, muito persuasiva. Pode ter certeza, ele está o tempo inteiro buscando conhecimento para se aprimorar. Não importa qual é a área, sempre que você encontrar uma pessoa de altíssima performance naquela área, seja lá qual for ela, você vai perceber que essa pessoa tem um padrão, um hábito, que é sempre buscar conhecimento para se aprimorar. E se você está aqui no canal Neurovox e chegou até aqui nesse vídeo, é porque você valoriza conhecimento. E é isso que a gente faz aqui. Eu gosto de divulgar conhecimento científico mais sério, mas numa linguagem simples que todo mundo consegue entender. Se você considera esse um nobre objetivo, eu te peço um pequeno favor, que é um gesto de carinho que você pode dar para nós, que é se inscrever aqui no canal. Vai levar 10 segundos da sua vida, não vai te custar nada, mas para a gente ajuda e ajuda demais. Toca aí no botão de inscrição para se inscrever e se você já for inscrito, você pode clicar no botão de inscrição para ativar as notificações no sininho aí. E aí você vai ser avisado sempre que nós postarmos um vídeo novo. Esse pequeno gesto não custa nada, é super rápido, nos ajuda muito a chegar a cada vez mais pessoas. E já que você vai se inscrever e ativar as notificações, deixa um comentário também e um joinha, dá uma curtida aqui no vídeo, porque isso avisa o YouTube que esse vídeo tem valor e mostra o vídeo para mais pessoas. Se você puder e se você quiser se inscrever, curtir e deixar um comentário, eu agradeço do fundo do coração, ajuda a gente a trazer conhecimento para cada vez mais pessoas. Vamos então à sexta verdade, que quando você traz para a sua vida muda tudo. Nem tudo que você sente deve ser levado a sério. Tome cuidado com as suas emoções, porque as suas emoções são profundamente traiçoeiras. Você já deve ter parado para pensar que quando você está emocionalmente bem, você está feliz, você está alegre, o mundo parece bom, as coisas parecem boas, o mundo parece gentil, o mundo parece legal. Já quando você está mal, triste, cabisbaixo
Enfim, quando você tá borocochô, como dizia a minha avó, ou seja, quando você tá para baixo, você tá triste, teu estado emocional ele tá negativo, o mundo parece hostil, o mundo parece pior, o mundo parece um lugar ruim. A grande questão aqui é que o mundo continua o mesmo. A diferença é que você mudou as lentes de interpretação do mundo. E essas lentes têm um nome: emoção. As nossas emoções são como lentes de interpretação da realidade. E, portanto, elas têm o poder de distorcer a realidade. Quando você está inseguro demais, quando você, por exemplo, está sofrendo com uma profunda insegurança nas suas relações amorosas, isso pode fazer com que você veja ameaças onde não existem, com que você sinta ciúmes de coisas que não merecem esses ciúmes. Já quando você está muito eufórico e empolgado numa paixão, pode acontecer o oposto. Você pode ignorar sinais claros de que aquela pessoa é bandeira vermelha, de que ela não é uma pessoa bacana para você. E você já deve ter conhecido muita gente apaixonada, e a paixão traz uma certa embriaguez do ponto de vista do cérebro, já falei várias vezes isso aqui no canal. Você já deve ter conhecido pessoas que, devido à paixão, ignoraram sinais claros de perigo em uma relação e enfiaram a cara no muro devido a essa paixão. Então aprenda a duvidar e questionar as suas emoções, porque nem tudo que você sente corresponde à verdade. Duvidar e questionar das suas emoções é um dos primeiros passos quando você, por exemplo, entra num processo de psicoterapia. Quando você senta na frente de um psicoterapeuta, uma das primeiras coisas que ele vai fazer com você é te ajudar a questionar essas crenças e ideias que surgem a partir de emoções que você está sentindo aí. Aprenda a duvidar do que você sente e tome cuidado, porque as suas emoções podem distorcer radicalmente a realidade. Tentar trazer um pouco de racionalidade para as coisas é muito importante, especialmente quando você fala das grandes questões da vida, para que você não tome decisões das quais você pode se arrepender. E aqui eu te dou uma dica que também é dos filósofos estoicos. Tome muito cuidado e nunca, nunca diga, faça ou decida algo que pode te tirar do jogo. Vamos pensar jogo aqui como qualquer área da vida. Nas suas relações amorosas, nunca diga, faça ou decida algo que pode anular, que pode destruir aquela relação. E geralmente as pessoas fazem isso quando elas estão inebriadas por algum processo emocional. Muitas vezes, na raiva, você diz coisas que você não consegue desdizer. E aí você muitas vezes planta uma semente de destruição em uma relação. Muitas vezes, por conta de tentações imediatas, você faz coisas que você se arrepende profundamente depois. Então, a melhor maneira de você duvidar das suas emoções é você lembrar disso. Nunca diga, faça ou decida algo que pode te tirar do jogo. A mesma coisa vale para a tua carreira, a mesma coisa vale para as tuas amizades, para todas as áreas da vida de valor. Nunca diga, faça ou decida algo que pode te tirar do jogo. E se tem uma coisa que faz você dizer, decidir ou fazer algo que pode te tirar do jogo, são emoções, especialmente as mais intensas. Quando você sente uma emoção profundamente intensa dentro de você, a probabilidade de você fazer coisas das quais você vai se arrepender é enorme. Então aprenda a parar, a respirar, a esperar os processos emocionais reduzirem para que você fique um pouquinho mais racional antes de tomar uma decisão, dizer alguma coisa ou fazer alguma coisa. Uma das coisas que eu faço muito na Sociedade Neurovox é dar ferramenta para as pessoas justamente para isso, para elas conseguirem reduzir rapidamente o efeito intenso de emoções e justamente não fazerem coisas ou dizerem ou decidirem coisas das quais elas irão se arrepender. E agora a sétima e última dura verdade que muda tudo quando você traz isso para a sua vida. E eu deixei essa por último porque eu suspeito que se eu tivesse falado isso no começo, como é um soco no estômago, essa é dura mesmo, muita gente teria fechado o vídeo. Então eu preferi deixar para o final, porque se você fechar agora, pelo menos você ouviu o restante que eu falei. É duro, mas é verdadeiro. Se as suas escolhas são medíocres, a sua vida será medíocre. Para pensar nisso. Tem muita gente por aí reclamando por viver uma vida medíocre, mas você olha a vida da pessoa e ela só faz as piores escolhas. Então uma pessoa que ela escolhe ser desorganizada, escolhe não ter disciplina, ela escolhe postergar aquilo que é necessário e escolhe valorizar coisas que não trazem nada de valor para a vida dela. Ela escolhe comer o que há de pior, fazer o que há de pior, conviver com quem é pior. Ela se rodeia de pessoas que fazem aflorar o que há de pior nela. Ela vive no caos, na desorganização. Toda escolha da vida da pessoa é medíocre. Ora, como que você pode se surpreender pela vida dessa pessoa ser medíocre? Então a grande questão aqui é,
Você terá uma vida que reflete as suas escolhas. Quanto mais suas escolhas forem escolhas de valor, que te engrandecem enquanto ser humano, mais você vai valorizar e engrandecer a sua vida. Já se você é uma pessoa que opta por aquilo que é medíocre, não reclame quando você se encontrar mergulhado na mediocridade. É claro que existem pessoas que elas estão doentes, pessoas que elas têm dificuldades, por exemplo, uma pessoa com depressão profunda, e aí ela não consegue nem cuidar de si mesma. Mas mesmo essa pessoa, ela tem que ter a escolha de pedir ajuda, buscar ajuda e de seguir essa ajuda. Como a ajuda profissional, por exemplo, a pessoa precisa seguir as orientações da ajuda profissional para tentar melhorar a si mesma. Porque no fim das contas é algo que eu disse em um vídeo muito importante aqui do canal chamado Amor e Solidão, e eu convido você a assistir quando acabar esse vídeo aqui. Ninguém vai viver por você. Ninguém vai trabalhar por você, ninguém vai amar por você, ninguém vai valorizar o que precisa ser valorizado por você, ninguém vai lutar por você. É claro que você pode ter pessoas ao seu redor que estão junto com você te estimulando, que estão junto com você dialogando e trocando para que você se torne cada vez maior. Isso é muito importante, mas no fim do dia, quem vai viver tua vida é você. Quem vai fazer suas escolhas é você. E você assumir a responsabilidade pelas suas escolhas é muito importante para que você entenda que quando você escolhe o que há de pior, a probabilidade é que o resultado para a tua vida será o pior. Então comece a fazer melhores escolhas e lembre-se sempre disso. Se as suas escolhas são medíocres, a sua vida será medíocre. Muito obrigado por ter ficado comigo até o final deste vídeo aqui. Parabéns por ter concluído esse vídeo. Já é um parabéns que você pode dar para si mesmo. A maioria das pessoas está por aí nas redes sociais vendo dancinha e coisa do tipo. Se você gostou do vídeo, deixa uma curtida, se inscreve aqui no canal, isso ajuda muito a gente. E se você deseja fazer parte de um programa de desenvolvimento completo, com ferramentas validadas pela ciência, para você mudar seus hábitos e a cada dia se tornar uma versão melhor de si mesmo, toca no link que eu vou deixar aí na descrição e também fixado no topo dos comentários para você entrar para a lista de espera da Sociedade Neurovox. Grande abraço para você e eu te vejo no próximo vídeo.